Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos novamente a mais um estudo dos livros dos Espíritos. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, questão 455, resumo teórico sobre o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. O que são esses fenômenos e a diferença entre eles? Para poder abordar esse tema, temos que falar sobre o que chamamos ou designamos de emancipação da alma. Durante o processo do sono, o nosso corpo físico, que está no momento descansando, o nosso espírito e o nosso perispírito não têm a necessidade de dormir como o nosso corpo tem. Então ele se emancipa, ele se desliga momentaneamente do corpo físico. E esse processo de desligamento parcial é chamado de emancipação da alma. Claro que o nosso espírito, ele não fica completamente desligado do nosso corpo. Há sempre um fluido que liga um ao outro. É aquele fio, que nós chamamos de cordão prateado, que é esse cordão que une o perispírito ao físico. A alma que está momentaneamente emancipada. Tanto é que se houver uma necessidade urgente, rápida, de o espírito acordar, o seu corpo físico, ele rapidamente, a alma já está alojada no corpo físico. É a rapidez de um pensamento. De modo que quando nós despertamos, a gente já verifica que estamos ali. Às vezes até a gente sente aquele susto, da impressão que a gente está caindo. Mas vamos entender um pouquinho esse processo de emancipação. O processo de emancipação é que o nosso espírito, ele goza de maior liberdade. E não é que esteja havendo um processo mediúnico, porque há uma interferência do plano espiritual. Não é. Isso é um processo nosso, é um processo da minha própria alma, meu próprio corpo, meu próprio perispírito, que se emancipa. E todos nós passamos pelo processo de emancipação da alma, todos os dias, quando a gente dorme. Então, não é uma manifestação mediúnica, E o processo de emancipação da alma é algo natural, que cada um de nós tem. É uma faculdade que nós temos e por isso ela é anímica, por ela ser nossa. Refere-se e diz respeito a nós mesmos. Então, nesse processo de emancipação da alma, o espírito ele goza de maior liberdade. Como ele não está preso ao corpo, é como se o espírito estivesse momentaneamente vivendo a sua vida de espírito. Então, ele se torna mais lúcido, ele se torna mais consciente de si mesmo. Durante o processo, ele pode ter acesso, por exemplo, às suas vidas passadas, a ter consciência de todo o seu eu, de toda a sua história evolutiva, porque ele não está limitado pelo corpo material. Então, quando, por exemplo, a gente sonha, nós estamos no processo de emancipação da alma. Mas nós vamos abordar agora o sonambulismo. Qual é a diferença do sonambulismo para o sonho? O sonambulismo é um processo de emancipação da alma ainda mais maior do que o sonho. Por exemplo, no processo de sonambulismo, a lucidez da alma é muito maior. É como se ela realmente conseguisse ter acesso ao plano espiritual de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais global e restrita. Ela praticamente sente muito pouco a influência do seu corpo material. Então, nesse processo de sonambulismo, a alma, ela tem acesso ao plano espiritual, embora que o corpo físico esteja ali na cama, ou até mesmo caminhando,
Porque às vezes o sonâmbulo ele caminha pela casa, ele vagueia, né, pelos cômodos. Embora seu corpo esteja ali na cama, a alma não está. A sua alma pode estar muito distante do corpo físico, pode estar viajando para distantes lugares no plano espiritual. A sua alma ela está lúcida. A sua alma tem condições de reproduzir e de falar tudo aquilo que está sendo visto pela sua alma. Então, seu corpo físico vai estar falando aquilo que a sua alma está vendo. Interessante é que, às vezes, as pessoas perguntam por que as pessoas, quando estão nesse estado de sonâmbulo, se movimentam. A pessoa anda porque, às vezes, o seu espírito está fazendo alguma ação que pode, eventualmente, a nível espiritual, necessitar do corpo. E aí é como se fosse um reflexo no corpo físico daquela pessoa, que é aquele espírito está tendo uma atividade realizada pela própria alma. Então, essa atividade realizada pelo espírito acaba refletindo, é como se ele tivesse a necessidade ou alguma razão de utilizar o corpo físico. Aí o corpo se movimenta, a pessoa anda, mas na realidade a vivência real é da alma, não do corpo físico. E durante esse processo do sonambulismo, que pode ser mais ou menos duradouro, como eu disse, o espírito vai ter consciência durante o fenômeno do acontecido. Ele pode até eventualmente não lembrar quando ele acordar, porque aí ele vai estar sobre a injunção do corpo físico. E vejam, porque às vezes, quando a gente retorna, o sonâmbulo retorna, mas ele não tem lembrança, porque todas as vivências foram vivenciadas pelo espírito e não pelo corpo físico, que estava deitado. Então, como as vivências não foram captadas diretamente pelo cérebro humano, quando ele retorna, o cérebro tem dificuldade de reter as vivências que o espírito viveu. Por isso que ele pode eventualmente lembrar, mas ele pode lembrar de uma forma mais fragmentada. Já não lembra da completude dos acontecimentos durante esse estado de sonambulismo. Ele pode não ter problema nenhum e retratar tudo o que viu, tudo o que presenciou, e durante o processo de sonambulismo ele pode se relacionar com o plano espiritual sem problema nenhum. Ele pode, inclusive, conversar com outros espíritos. Ele pode passar as orientações recebidas por outros espíritos. E nesse caso, quando o sonâmbulo se relaciona com o plano espiritual, ele retrata essa comunicação. O corpo físico dele fala. Isso significa sonambulismo mediúnico, porque aí ele está servindo de intermediário para o espírito, que está se comunicando através dele. Mas nem todos os sonâmbulos reproduzem conversas com o plano espiritual. Muitas vezes o sonâmbulo só retrata as suas próprias vivências, as suas próprias observações. Isso não significa que esteja havendo uma intermediação com o plano espiritual. Por isso que o sonambulismo é o sonambulismo mediúnico. Então, o mediúnico é quando há a presença de um espírito e ele comunica, ele dá comunicabilidade para aquele espírito. Ele reproduz o que aquele espírito diz. Já o sonambulismo não. Por exemplo, durante o processo de sonambulismo, ele tem acesso, o espírito fica mais lúcido, ele tem acesso a muitas vezes a sua história como espírito. E ele pode ter acesso às suas vidas passadas, se lembrar das suas vidas anteriores, né? Ele pode ter acesso a pressentimentos do futuro. Ele pode, por exemplo, falar de conhecimentos que ele não tem nesta encarnação, mas que foram de conhecimento que ele já detinha, que ele trouxe de outras vidas.
e o conhecimento fica lá, guardado no perispírito.